Souza, eu sou a idealizadora do projeto Conte-me Seu Sonho Ganha um Livro, além de performer. Para falar do projeto, acho que a gente tem que voltar primeiramente do início, né, lá nos primórdios das coisas que me fizeram ter essa inquietação para que esse projeto nascesse. Primeiro que eu estava numa fase de estudar performance, eu enquanto atriz, eu estava interessada porque eu acredito que a performance é uma coisa que faz com que as pessoas que assistem, elas são diretamente impactadas pela mensagem que você está passando. E o mais louco é que a performance faz com que você tenha que compactar aquela sua ideia. Então, ela sempre surge a partir de coisas muito simples de como o cotidiano nos afeta, de como que a nossa vida nos afeta e como que a gente se permite ser afetado. Então, eu nesses estudos cruzo Carolina Maria de Jesus, que é uma das poucas escritoras negras que a gente tem, que é muito falada agora atualmente, né? Mas não é uma escritora, por exemplo, que eu estudei na escola. Então, quando eu me deparei com o Quarto de Despejo, com esse livro dela e com a potência que é Carolina de Jesus, eu encontrei uma coincidência, que é o fato de que ela nasceu no mesmo mês que a minha avó, e além disso, e ela também é mineira, e além disso, ela tinha esses traços parecidos com a da minha avó, e ela era muito independente. Eu acho que a Carolina, ela é um claro exemplo do feminismo, que as pessoas não falam, mas ela era aquela pessoa que escolhia estar sozinha, escolhia ser sozinha e vivia muito bem assim. Tive a ideia de fazer um varal de poesia contando sobre Carolina. Então eu peguei trechos de falas dela, trechos do Quarto de Despejo, trechos da história dela que eu vi, e eu mandei imprimir, fiz um varal, coloquei e tal, e aí aqui justamente nessa pracinha que a gente tá, que é a pracinha Loriane Quintanilha, eu fiz esse varal que ficou aqui durante o dia. Não fiquei acompanhando, essas pessoas vieram e tal, mas o varal ficou aqui. E aí eu tirei foto, postei no Instagram, e aí um conhecido que era da Rotary Club viu e falou: olha, Bruna, eu tenho uns livros aqui, vamos fazer um projeto junto e tal, vamos pensar alguma coisa junto. Mesmo porque ele já me conhecia de outras épocas, porque eu também escrevo, além da questão de atual, eu também escrevo. Inclusive a escrita veio na minha vida antes mesmo de eu pensar em entrar para o teatro. Na minha adolescência eu já escrevia poesias, eu já era conhecida por isso. E aí a gente pensou, não, então tem esses livros, como que a gente vai casar essas coisas, né? Que é o livro, né, com o teatro. Então eu pensei, eu acho que as pessoas não podem só pegar o livro, eu acho que tem que ter uma troca, como que eu vou conhecer essas pessoas melhor? E aí nessa mesma época a gente vive uma questão que eu já senti que as pessoas estavam desanimando devido a, eu não tenho como me esquivar disso, que é uma questão de governo, né? O governo que tinha acabado de assumir naquele momento, que era início de 2019, eu sinto que já foi tomando medidas nas quais muita gente já estava sentindo que não seriam épocas fáceis. E aí como que a gente cruza essa questão de como que eu vou ter esperança se já tá difícil aqui na minha rotina, e aí a gente tá vendo essas medidas sendo tomadas a fim de dificultar minha vida. Então eu sinto que as pessoas já naquela época já estavam tendo dificuldade de sonhar. Então eu falei, então é isso, então vamos criar uma coisa na qual eu dou um livro, mas em troca a pessoa me conta um sonho. Meio que despretensiosamente. Tá, mas aonde? Aonde? Eu pensei na feira. Por quê? A feira é o lugar onde eu acho que o bairro se encontra. Mas aí, isso eu digo não só o Jardim do Vale. Isso eu digo todos os bairros, no geral. Tem essa questão de que, no geral, a gente vai encontrar as pessoas nas feiras.
mesmo que não seja um bairro que vá tanto na feira, mas você vai ver ali idosos, você vai ver criança, você vai ver as mães, os pais de família. É um momento, entendeu? Eu sinto que a feira ainda traz uma coisa muito popular. Eu falei, é na feira que a gente vai fazer. Então, como não se tratava de vender nada e tal, a gente só foi. Ainda, como era uma performance, pensei, tem que criar uma personagem que contemple essa mensagem que eu tô levando. Tô levando livros, vou ter essa troca com as pessoas. Como que eu vou ter essa troca? E aí eu decidi fazer a Sol. E aí, eu primeiro fiz a Sol, ela era até meio havaiana. Ela tinha uma camisa verde, assim, e aí eu tinha pintado o rosto todo de branco. Era uma bagunça. Era completamente diferente do que ela se tornou depois. E aí, eu pensei que ela sendo lúdica, ela sendo diferente, eu conseguiria chamar a atenção das pessoas. As pessoas entenderiam que ali naquela banquinha estava acontecendo bem mais do que só uma coisa de livro, seja uma doação ou seja uma venda. Então, deu certo de fato, porque a partir do primeiro, o pessoal já ficou, nossa, e aí, você vai ter outro e tal? Eu falei, tá, então vamos ter outro. Sobrou livro. Na mesma semana eu fui e dei uma entrevista para o Nossa Jacari, né, que é um portal aqui da cidade, um portal online. E aí eu falei do projeto e tal, e falei, olha, próximo sábado vai ter de novo. Aí a minha mãe interviu, fez um figurino novo, e aí próximo sábado, no sábado seguinte eu estava no Jardim do Vale, e a partir daí o projeto só expandiu, porque aí mais pessoas viram. Quando saiu no Nossa Jacari, eu lembro que veio até uma moça de cadeira de rodas lá do Parque Santo Antônio, e assim, só pra participar do projeto, pra ter essa troca, sabe? E aí eu vi que o projeto estava chegando onde ele precisava, e o meu objetivo, que até então surgiu só dessa questão de Carolina de Jesus, né? As pessoas têm que conhecer Carolina de Jesus e o que isso transformou, né? Então o objetivo agora é que todo mundo leia, todo mundo tenha que ter acesso a livros. A Carolina era apaixonada por livros, e aí de repente eu sou essa pessoa que tá levando livros para as pessoas. Então assim, quase como ser parte do sonho da minha ancestral, de alguma maneira, sabe? Inclusive, né, dei entrevista pra Vanguarda, e aí o Carlos Abrantes ainda me perguntou, o que você vai fazer? Você, né, escreve livro então e tal. Eu falei, não, vou fazer uma peça de teatro e tal, sabe? Então minha pira era sempre transformar isso em mais teatro, até que acabou o ano de 2019, eu consegui alcançar vários bairros, eu alcancei várias pessoas, eu acessei muita gente que eu não imaginava acessar, e aí veio a pandemia. Porque chegou 2020, eu não queria mais fazer o projeto nesse formato, mas eu sabia que ele tinha que ser modificado, transformado, e aí veio a pandemia. E aí, em teoria, eu teria tempo, né, pra pensar em como transformar, mas ao mesmo tempo, a pandemia trouxe uma coisa pra gente que era assim, o tempo vai passar e aí a gente vai conseguir vencer isso, daqui a pouco vai acabar esse lockdown, e que era 15 dias, foram se transformando em meses, aí virou um ano, e aí, como sonhar, sabe? Sendo que era uma época que a gente estava pensando em como sobreviver, em como viver, alguns com acesso à alimentação, né, ao básico, outros sem acesso a isso. E a questão também de como que muita gente ficou deprimido, não só por estar trancado dentro de casa, mas por estar perdendo amigos e parentes, e todos os dias aqueles recordes de morte. E é uma questão, como que você sonha, sabe, a partir desse mundo? Não? E aí chega agora o ano de 2022, na qual a gente, entre muitas aspas, voltou ao normal, e aí veio o edital do fundo, eu consegui, né, e a partir dessa política de acesso a esse
a esse dinheiro, eu pude fazer o projeto expandir de novo, aí a gente voltar nesse mesmo formato, mas agora pensando o que as pessoas estão sonhando pós-pandemia. Eu hoje já tive a oportunidade de ver o que meu projeto se tornou, o que cruzar essas vidas se tornou e como que a performance é importante, sabe? Aquilo que eu pensava lá atrás sobre o que a arte faz de acessar as outras pessoas, é isso, sabe? Eu cumpri meu objetivo com esse projeto e eu sinto que ele tem que aumentar, ele tem que ser maior, ele tem que ser mais visto, porque é muito importante que a gente agora, né, pensando até nesse pós-pandemia, a gente se deixe afetar pela esperança, pelo afeto, que são coisas que estão faltando muito pra gente. Não pode ser uma coisa só no discurso, a gente tem que sentir de verdade. Então eu penso que o que eu sonho pro projeto agora é que ele se expanda, que o universo da Sol se expanda, o que ela é, sabe? O que ela representa, essa esperança, porque ela também foi... o momento que ela chegou na minha vida era um momento que eu também estava muito deprimida com uma série de coisas. Então, que a gente tenha a possibilidade de construir um mundo na qual a gente sonhe mesmo. E que a gente consiga viver e não só sobreviver. Viver feliz, viver bem, que eu acho que é uma coisa que todo mundo merece. E eu comecei como uma coisa local, né, pensando aqui no meu bairro, porque eu acho que a gente tem muito, a gente almeja muito o que tá lá fora, a gente almeja muito o que é o outro, mas se a gente não olhar para o que é o nosso, não querer melhorar o nosso, não vai, sabe? As coisas não vão transformar nunca. Então, é isso. O que fazes por sonhar é o mundo que virá. Oi, gente! Essa aqui é a Eloá, ela participou do primeiro de todos. O primeiro Conte-me, aquele lá do início, quando a gente não sabia exatamente o que ia ser o projeto e tal. E a Eloá, na época, tinha quantos anos mesmo, Eloá? Você tinha 5 anos. Você não sabia ler, certo? Que livro que você pegou daquela vez, você lembra? Lembro, A Filha do Chapeleiro Maluco. A Filha do Chapeleiro Maluco. Quem que lia pra você na época? Minha mãe. Agora você tá com quantos anos mesmo? 9. Já tá lendo bem? Já. Você tá lendo sozinha o livro? Tô. E fala pra mim, você já doou o livro pra alguém? Não. Por que você não doou o livro? Porque eu gosto muito dele. Você gosta muito dele. E aí a sua mãe tava me falando que você fez até uma assinatura lá na biblioteca, né? Você fez carteirinha na biblioteca pra você poder ler mais. E você tem pegado bastante livro lá? Geralmente não, mas tenho pegado. Mas você gosta de ler? Gosto. Você começou a gostar de ler por causa do projeto ou porque você já gostava, já, assim, sua mãe já lia bastante? Assim? Não, por causa do projeto. Você acha que o projeto tem que continuar? Tem. E fala de novo pra câmera qual que é o seu sonho e tal. Agora você contou pra mim. Meu sonho é ser desenhista. Ser desenhista. Não, é só, tudo bem, seu sonho é ser desenhista, e que ótimo, e vai ser, né? Vou. Você vai estudar bastante, tem que ler bastante, né? Que legal, Eloá, obrigada por você estar aqui com a gente de novo. Obrigada. E é isso. A mãe da Eloá. E a Patrícia é uma pessoa que já incentiva bastante, né, os seus filhos, a leitura e tal. E conta pra gente, como que você viu o desenvolvimento da Eloá a partir do projeto? Você sentiu que teve diferença? Teve muita diferença. Até em questão do nosso laço, né? Porque ela vinha comigo e falava, mãe, é hora da leitura antes de dormir, lê pra mim. E ela foi querendo aprender rápido pra ela poder ler as histórias dela. Hoje em dia é ela que lê pro irmão.
O irmão tá na idade de quando ela conheceu o projeto e é ela que lê. E ele cuida, ele quer mais livros, o que ele quer de presente é livro. Então ela tem alimentado isso, sabe? Eu respeito a vontade dela e ela tem alimentado isso no irmão também, através da vontade dela, do querer conhecer mais. Ela fala, mãe, é tão gostoso ler. Eles pegam livros de leitura sem imagem e falam, mãe, eu quero ler. Sim. Ai, que legal. Ai, eu quero chorar. E é por causa do projeto. Tô firmão. E você, como moradora do bairro, porque na verdade, quando eu comecei o projeto, era só pra fazer um dia no bairro que eu morava, era só isso que eu queria, porque eu pensava que tem tanta criança, né, tanta pracinha e tal. Qual que é a importância do projeto para as crianças aqui do bairro, ou para qualquer outro bairro, seja vocês? Sim, a gente sempre quer o melhor para o nosso bairro, para onde a gente mora, mas esse projeto tem que ser desenvolvido em mais lugares, tem que ser espalhado, porque, gente, é o futuro das nossas crianças. Às vezes o que a gente não pode oferecer como pai ou mãe, um livro vai oferecer, que é uma viagem, porque as crianças quando começam a ler, elas ficam ricas nas palavras delas, no conhecimento, elas viajam, você sai daquele mundo da tecnologia, do celular. Verdade. E as crianças estão precisando disso. A gente não tem mais aquela coisa de antes de poder sair na rua, brincar, aquela liberdade que a gente tinha no nosso tempo de criança. E o livro proporciona isso para a criança dentro do quarto dela. E você cresceu aqui no bairro também, né? Não, aqui não. Eu cresci no Parque dos Príncipes. Mas também era um bairro que precisava. Comecei a morar lá, era início de tudo, sabe? Era mato. Sim. Então, se tivesse esse projeto no meu tempo, seria ótimo, porque a biblioteca era distante, tudo. Então, eu não tinha isso. E também a questão que eu acho que é a razão pela qual eu vou solar, que eu estou de sol hoje, talvez seja porque quando a gente vai enfeitado é meio que sair pro lúdico, não sei, você acha que é importante a atriz estar enfeitada? É muito importante, porque chama a atenção, o lúdico, né, chama a atenção das crianças. E é isso que precisa, a nossa visão precisa ser voltada para a criança. Não é... A gente precisa deixar a criança ser criança. Então isso chama muita atenção. A minha filha parou em 2019 lá por causa de você. Porque você estava assim com o sol e ela falou, mãe, eu quero ir lá ver. Eu falei, ah não, vamos embora, não precisa. E ela, não, mãe, eu quero ver. Então isso chama a atenção. Legal, gente, obrigada muito demais assim, por terem vindo. Que bom que a vida nos proporcionou esse reencontro por acaso, né, a gente. E é isso, galera, que venham muitos anos ainda de sol, do mundo da Sol, do Conte-me e projetos semelhantes a esse. Esse projeto precisa ser investido, gente. Precisa, é muito importante isso. Eu falo isso muitas vezes, eu já falei isso em entrevistas e eu quero falar de novo. A gente tem responsabilidade sobre os nossos sonhos, e hoje eu vi como isso é real, porque a partir daquilo que a gente faz, com aquilo que a gente acredita ser o melhor pra gente e pras outras pessoas, a gente transforma o mundo ao nosso redor. Não é uma mudança só interna, é uma mudança no todo. Parece coisa simples, coisa boba, mas quando a gente afeta uma vida que seja, você muda um mundo inteiro, assim. Então, é isso. Sonhem e façam mesmo. E até a próxima.